Graça e paz, irmãos, nós estamos aqui em mais um Café com Palavra e na nossa temporada estamos falando, essa segunda temporada, estamos falando sobre os três evangelhos, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino e Evangelho Eterno. Nesse episódio nós vamos falar do Evangelho do Reino. Está comigo aqui pastor Zait e ali conosco também o pastor Tony, que vai estar conosco aí nesse bate-papo aqui bacana para nós falarmos um pouco sobre o Evangelho do Reino. Amém? Então eu vou ler o texto aqui e depois aí cada um de vocês faz o seu comentário inicial, se apresenta e a gente vai caminhando aqui. Bom, o texto base que a gente vai começar aqui para falar sobre o Evangelho do Reino é Mateus capítulo 4, verso de número 23. Existem outros textos também no Evangelho de Mateus aqui, capítulo 8, capítulo 24, que essa expressão é usada, mas eu escolhi aqui do capítulo 4, em decorrência de ser a primeira vez que é mencionado o termo. Então diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, bom, vamos lá, né? Considerações iniciais. E vamos começar com o nosso convidado, né, pastor Zati? A gente já está de casa aqui. Isso, muito bem. Eu estou sempre sendo sapecado aqui. Colocado na berlinda. Então, vamos lá, pastor Tony. Suas considerações iniciais aí desse Evangelho do Reino. Tá. Primeiro, obrigado, né, estar aqui com vocês. É interessante que uma abordagem dessa, ela é nova, né, na teologia. Nova no que eu digo assim, ela não é difundida, né? Então há o costume das pessoas colocarem o Evangelho como um só, né? Como o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça como sendo um só, né? Verdade. E aí a Bíblia começa a nos mostrar que tem algumas particularidades, né, de cada Evangelho. Sim. E a primeira impressão que a gente tem é que Jesus dá continuidade ao Evangelho que João Batista pregava, né? João Batista pregava exatamente esse Evangelho do reino, né? Arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino de Deus. E aí Jesus parece que dá uma continuidade nesse Evangelho, né? Que é o Evangelho do reino. E lá em Mateus 24, ele fala que esse Evangelho do reino é que vai ser pregado, né? Verso 14. A todas as nações. E depois disso virá o fim, né? Virá o fim. E para quem estuda escatologia é uma confusão, né? De falar, não, o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, necessariamente para que Jesus venha, todo mundo no mundo tem que conhecer Jesus, para que então a igreja seja arrebatada. Então esses detalhes, eles fazem diferença, né? Quando a gente estuda os evangelhos de forma tripartida, né? Sim. Então faz muita diferença. Bom demais, maravilha. Pastor Zait, suas primeiras considerações aí sobre o Evangelho do Reino, sobre Mateus 4, 23, 24, 14, que foi o que o pastor Tony citou. Então, o Evangelho do Reino, ele traz essa particularidade que ele vai trazer realmente para a Terra uma nova forma do homem ele se comportar diante de Deus, né? Porque ele vai ter que voltar-se para o governo de Deus. E isso aí vai implicar obediência às suas leis, às suas vontades, né? E submeter-se por vontade própria, né? Forçando a si mesmo na parte que for contrária a se submeter, a se render a esse reino como alguém que é conquistado,
por um outro reino, né? Ele então tem que se entregar, tem que se render. Então a questão da palavra reino de Deus traz essa conotação também, né? De sermos vencidos e implantado em nós um novo reino. Verdade, né? Como já falamos anteriormente sobre a definição da palavra evangelho, que ela tanto carrega o discernimento sobre uma recompensa por boas notícias, não é? Tanto quanto a própria boa notícia. Então, a anuência, ela tem os dois aspectos, né? Então, quando eu sou recompensado por levar boas novas, isso também é uma boa notícia, né? Como já falamos anteriormente. Então, esse ambiente aí, conectado à primícia de reino, tem a ver 100% com governo. Reino é governo. Então, Deus quer perdoar. A gente viu isso no Evangelho da Graça. A proposta do Evangelho da Graça é mostrar o quanto Deus ele deseja perdoar. Falamos sobre isso de forma dedicada nos episódios anteriores. Porém, ele também quer governar, né? Ele quer reinar sobre o homem. É o evangelho do caráter do reino. Esse evangelho, né? Do caráter, dos seus súditos. E quando eu digo caráter, eu quero falar sobre os seus valores. O evangelho do reino, se a gente for andar pelas parábolas, não é? A gente vai ver ali, a gente estava até no desafio aqui de contar quantas parábolas, né? Mais de 40 parábolas. E cada uma delas traz um ensinamento sobre esse reino, né? Traz o ensinamento, né? Não todas, mas praticamente todas elas, né? A grande maioria, vamos colocar assim, elas trazem uma conexão com esse tempo, com o tempo do desejo de governo. Como que é o caráter desse reino? É um caráter de justiça, é um caráter de retidão, é um caráter de paz, é um caráter que ele transcende a ideia usada no tempo. Você vai ver, vou usar aqui as palavras de Jesus para os seus discípulos: olha, se a vossa justiça não sobrepor muito a dos fariseus, vocês nunca vão alcançar o reino, vocês não vão ter parte nesse lugar. Então, mostrando que o caráter desse reino, ele também revela o caráter dos seus súditos, dos seus participantes. Então, quando eu olho para o evangelho do reino, a maneira com que ele era pregado, eu vejo muito isso, sabe? O alinhamento que eu tenho que ter tendo em vista o caráter que esse reino tem. Então, se esse reino é de justiça, não vai entrar quem não pratica justiça. Se esse reino é de santidade, não vai entrar se esse reino não tolera mentira, engano, falsidade, né? Não vai. Como é que vocês veem isso? Qual é o conteúdo? Vamos lá, qual é o conteúdo do evangelho do reino? E aí? Hoje eu posso jogar a batata, né? Interessante que, falando sobre reino, sobre governo, todo reino que se implantou, todo império que se implantou no mundo tinha essa característica, né? O governador ali, o imperador, ele tinha a questão de ou trazer todo mundo e impor aquilo que ele queria, ou meio que discipular, né? O Alexandre, quando conquistou as nações da terra, ele fez aquele proselitismo, né? Ele ensinou a cultura grega e a língua grega para todo mundo. Então ele catequizou as pessoas, né? Então aí iam representantes do governo dele ensinar as pessoas. Falou: o nosso imperador, o Alexandre, ele quer que você se comporte dessa forma, ele quer que você aprenda isso e ele quer que você tenha essa linguagem.
Então, quando a gente fala de um reino superior como o de Jesus, ele também comissionou pessoas, né? Sim. Para nos mostrar os valores do reino e qual era o comportamento que a gente deveria ter e a linguagem que nós deveríamos ter para ser aceitos no reino dele, né? Como nosso governante, né? Como nosso líder, como nosso rei. Então, isso também faz parte do evangelho do reino, né? Sim, sim. Esse contexto, né, de adequação é como se fosse um estágio após as boas novas da graça. Então, nas boas novas da graça eu sou cheio dessa boa notícia de que uma vez inapto, uma vez impróprio para essa relação com Deus, agora eu sou aceito pelo sacrifício de Jesus e não pelos meus méritos. E agora chega as boas novas do reino, dizendo: olha, esse reino é diferente. Esse reino, ele tem um caráter de santidade, de justiça, de paz. Esse reino, ele tem toda uma construção de valores e fundamentos e princípios. E ao mesmo tempo, como o pastor Tony falou, achei interessante aqui, que a questão da continuidade de Jesus, falando sobre esse reino, dizendo, a palavra de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino, ou seja, o governo está vindo, o reino dele está vindo, então vocês precisam se arrepender da maneira com que vocês estão andando. E aí então Jesus, ele inicia esse mesmo processo, e de forma muito específica ali falando para judeus, né? Trazendo essa realidade aí do contexto. E interessante falar um pouquinho sobre essa perspectiva do Mateus 24:14, né? E esse evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. O que seria, pastor Tony, na sua visão aí, esse testemunho, né? Por que em testemunho? Do que se trata esse testemunho aí para as nações? O que você vê disso aí? Sim. Mateus 24 é uma passagem escatológica, né? Então, Jesus está falando dos últimos dias, né? E ali ele está falando do fim mesmo. Então, virá o fim de todas as coisas. Antes de vir o fim, ele fala que o evangelho do reino, né, tem que ser pregado em testemunho a todas as nações. Existe, na realidade, se a gente pegar a pregação de João Batista sobre o evangelho do reino, e mesmo a pregação de Jesus sobre o evangelho do reino, existe ali talvez a principal diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça é a atuação do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo sempre atuou na terra, né? Como Deus, ele é onipresente. Então, o Espírito Santo está em todo lugar, ali, talvez não atuando, mas que ele está presente, está, né? Verdade. Ele é onipresente. Então, o evangelho do reino, quando ele é pregado por João Batista, não tem o preenchimento ou o enchimento, né, do Espírito Santo dentro dos homens. Isso começa a acontecer com o evangelho da graça, né? Sim. Com o período da graça lá em Atos 2, em Pentecoste, que é uma coisa que a igreja primitiva demorou a entender. Verdade. Ela demorou a entender esse processo. A gente vê em Atos, se eu não me engano, capítulo 10, um debate lá, por que Pedro, eles não queriam nem saber. Atos capítulo, começa em Atos capítulo 10, a questão do Cornélio. E eles não queriam nem saber por que Pedro batizou Cornélio. Eles queriam saber assim: mas você se assentou para comer com ele?
Aí a igreja, até esse evento, ela já tinha aí 10, 12 anos de existência. E com 10, 12 anos, a igreja primitiva não entendia que o evangelho também era para os gentios. Sim. Eles pensavam o seguinte: não, o evangelho é nosso. Nós somos o povo escolhido, então o evangelho é nosso. Eles acreditavam, então, falando: não, essa revelação é só nossa. Esse fato de Atos capítulo 10, Pedro tem que explicar em Atos capítulo 11. Sim. Falou: não, a ele também foi dado o Espírito Santo como a nós. Que é talvez a característica mais que diferencia, né, de forma bem prática, a questão do evangelho do reino para o evangelho da graça, esse enchimento do Espírito Santo. Então, quando a igreja for arrebatada, Sim. E aí eu acredito que a igreja é arrebatada antes da tribulação, esse evangelho, então, da graça, ele se fecha. Se finda, né? E aí, em Apocalipse, a gente vê a possibilidade do evangelho do reino ser pregado pelos 144 mil. Eles vão dar testemunho de Cristo na terra. Vai entrar o evangelho eterno também aí, né? Mas num primeiro momento eles vão pregar o evangelho do reino. Sim. E é isso que Jesus fala em Mateus 24. É esse evangelho do reino. Tem que ser pregado. Vai ser cumprido ali com 144 mil. Com 144 mil, especificamente judeus. Sim. Porque, como o senhor falou, o evangelho do reino, em um primeiro momento, era só para judeus mesmo. Sim. Então, eles são encarregados de pregar esse evangelho. A igreja é encarregada de pegar o evangelho da graça a todas as nações, mas eles têm que pregar o evangelho do reino a todas as nações. Sim. Para que Deus cumpra neles aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Ele pôs em desobediência os judeus, para usar de misericórdia para com todos. Nós estávamos em desobediência, ele pôs os judeus em desobediência, igualou todo mundo. Inicia-se então a era da graça, né? Judeus e gentios juntos como igreja. Só que esse período da igreja vai se findar. Então os judeus, eles têm a responsabilidade. E Deus, ele incumbiu os judeus dessa responsabilidade, então ele vai até o fim. Muito bom. Interessante essa perspectiva do Mateus 24, boa isso, né? Que realmente, né, a missão dos 144 mil é o processo da pregação no mundo inteiro. Eles vão fazer isso, né? E eles vão fazer isso cumprindo, então, exatamente o Mateus 24. Muito interessante, né? Alguns textos aqui para a gente poder comentar sobre o Evangelho do Reino. Lá em Mateus 12, 28, a palavra vai dizer assim, ó: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que dizer sobre esse texto aí, hein? Esse texto é interessantíssimo, né? Sim. Você vê que eu vou começar aqui, depois eu vou jogar a batata quente na mão do Zait aí. Porque isso aqui tem muito a ver com o que a gente está falando nesses dias, né? Nós estamos falando muito sobre a primícia do entendimento da perspectiva profética, o sacerdócio e o governo. E aqui, governo é reino, né? E olha o que Jesus está falando: olha, se eu estou pregando para vocês, se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, certamente chegou, é chegado, é vindo o reino de Deus. Por quê? Porque é o que Jesus disse, né? Que Ele nos dava autoridade sobre os demônios. Então, pastor Zait, para a gente fechar aqui essa primeira etapa, de que maneira, não é, o nosso entendimento sobre o reino de Deus nos habilita para o combate, para a batalha contra os demônios, os principados, as potestades, as hostes. Então, o reino de Deus, ele é representado aqui na terra pela igreja, né? E foi dado poder à igreja para, né, ela subjugar os poderes malignos, né? Então, quando a gente está servindo dentro do reino de Deus,
nós temos a perspectiva que nós iremos ali subjugar os demônios, nós iremos reinar acima dos tronos, dos principados, dos poderes, como igreja, e não reinaremos sobre pessoas, mas sim sobre os demônios, né? Até os evangelhos de Mateus e Lucas, eles falam muito da questão do reino, e o Lucas fala mais reino de Deus, e Mateus vai falar mais reino dos céus, né? Sim. Algumas vezes um e outro usam o mesmo termo, mas Lucas ele usou mais o termo reino de Deus, porque ele falava com um público romano e de gregos, né? Então ele queria dizer, olha, vocês têm sua forma de governo, vocês têm a sua forma de implantar o seu governo, de governar sobre os homens, mas existe um outro reino, que é o reino de Deus, né? E o reino dos céus, que Mateus fala, é para o público judeu, né? Então ele vem dizer, existe o reino dos céus, e ele é apresentado de uma forma em que você tem que assumir uma responsabilidade e um comportamento diferente. Tanto é que você vai ver aqui em Mateus que Jesus vai dizer, o maior no reino dos céus tem que se comparar a uma criança. Porque se... Eu até tenho um texto aqui de Mateus, acho que é o 14. Deixa eu ver se eu acho aqui. No Mateus 18, né? Ele diz assim, e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Então, você vê que há uma posição aqui de não querer ter autoridade sobre as pessoas. Mas sim você se humilhar na presença de Deus para receber o poder para governar sobre principados, potestades aqui no mundo, porque essas forças malignas, elas são as opositoras do reino de Deus aqui na terra, né? Então, esse aspecto do reino que Jesus está falando aqui, né, sobre pelo poder de Deus eu expulso os demônios. A igreja, o povo de Deus, os servos desse reino foram chamados, convocados para batalhar contra as forças das trevas e vencê-las. E vencê-las, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E um texto também do Mateus que ratifica essa questão é o 21:43, que vai dizer assim: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, Jesus falando para os judeus, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, diferente não. Quando a gente fala da proposta do evangelho da graça, como falamos, né? Ele foi dado, ele foi oferecido, a boa notícia foi dada, só que só o oferecimento dele não é suficiente para a salvação do homem. Tanto é que Jesus ele deixa pontuado lá, olha, é para todo aquele que nele crê. Então, tá aí. O presente, a boa notícia está dado, mas você tem que crer. Então, da mesma sorte que para o evangelho da graça me contemplar, eu tenho que crer, o evangelho aqui do reino, ele foi nos entregue para que produzamos respectivos frutos, não é? Então, assim, o Senhor está dizendo, foi Jesus que disse, olha, estou tirando, vou entregar ali por um tempo, né? Por um tempo, porque depois os judeus vão assumir de novo essa missão, não é? Mas vocês têm que produzir alguns frutos, né? Tem que produzir algumas coisas aí. E, bom, a gente tá chegando no final aqui desse nosso primeiro bate-papo sobre o Evangelho do Reino. E eu vou finalizar aqui com o texto de Marcos, capítulo 1, verso 15,
que diz assim: o tempo está cumprindo. Capítulo 1, verso 15 de Marcos: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, você que está conosco aí, nosso episódio está acabando aqui, mas nós vamos voltar e vamos continuar aqui o nosso papo sobre o Evangelho do Reino. Então, continue acompanhando conosco os próximos episódios da nossa temporada sobre os 3 Evangelhos. Amém? Obrigado, pastor Tony, obrigado, pastor Zait, e a gente se vê no próximo episódio do Café com Palavra.